Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje nós vamos falar sobre comunicação antirracista. De acordo com dados do IBGE, pretos e pardos representam cerca de 54% da população brasileira. No entanto, a discriminação racial continua sendo como um problema histórico presente de forma estrutural no país. De que forma uma comunicação antirracista estimula o debate de combate ao racismo e promove mudanças na sociedade? Para isso, a gente recebe no programa de hoje a mestre em Educação, Valesca dos Santos Gomes, também o professor e escritor Tônio Caetano e ainda o doutor em Ciências da Comunicação, Davidson Campos. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês aqui com a gente na TV Câmara, TV do Parlamento, onde a gente aqui consegue acompanhar as leis que são feitas para Porto Alegre, para o cidadão poder acompanhar, debate mais do que necessário aqui dentro do meio político, porque o Brasil, né, Valesca, a gente, seja pela experiência prática, seja por estudiosos e vários escritores, realmente mostra que o Brasil vive uma negação do racismo. E quando não há um entendimento, não há problematização, e aí a gente não evolui. Na tua visão, como que a gente está nesse momento no país para entender o que a gente realmente sente, verbaliza e como poder melhorar isso? Bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade, e eu penso que assim, essas últimas atuações das políticas públicas, né, com as ações afirmativas e a ocupação de alguns espaços da sociedade que antigamente eram reservados somente para as pessoas brancas, suscitou que a nossa sociedade possa discutir francamente a presença do racismo. Porque até o início dos anos 2000, o racismo era um grande fantasma, uma grande figura na fala e na percepção de muitas pessoas, e que era combatido veementemente como inexistente. E agora a população é taxativa em admitir que o racismo é estruturante da nossa sociedade. Acho que esse foi um primeiro grande avanço dessas políticas de ações afirmativas que se colocaram e que, de fato, instauraram um embate concreto, porque agora, embora as pessoas não admitam as suas atuações racistas, seus atos racistas e a forma exatamente como o racismo atua e está presente dentro da vida delas, elas conseguem, sim, admitir que o racismo está presente na sociedade. Acho que esse é um primeiro passo, né? Claro que a gente tem uma ansiedade, porque são muitos anos, né, já passando por esse processo, e nós, pessoas negras, temos um anseio de que as coisas andem e progridam com uma velocidade maior, mas eu penso que é como o nosso grupo, a nossa sociedade está conseguindo se colocar nesse processo, que é um processo que tem um deslocamento considerável nos últimos 20 anos, embora ainda esteja muito aquém do que nós gostaríamos que tivesse acontecendo. Pois é, o senso comum fala muito que nós evoluímos, que a gente hoje está conseguindo falar mais sobre isso abertamente e entendendo o lugar em que nós estamos, mas a gente também tem que cuidar, né, Tônio? Daqui a pouco uma falsa ilusão, porque muitas vezes a gente pode estar fingindo que está falando, fingindo que está assumindo por N questões. É o famoso tokenismo aí, né, da inclusão falsa, né? Como é que tu tem acompanhado esse movimento e para ti, como é que tem sido isso? Bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite para estar aqui para discutir esse assunto tão importante na nossa sociedade, né? Eu fico muito pensativo que quando a gente fala de cidade, a gente fala de sociedade, a gente está falando de um espaço que é delimitado, né? Então a gente tem luta, né? A gente tem luta por espaço, luta por discurso. São discursos que estão tentando ter a hegemonia do local, né? A gente teve por muito tempo o discurso branco, né? A história única, né? Pessoas brancas falando. Na minha área, que é a área mais da literatura, a gente, quando analisa a história da literatura, a gente vê que é basicamente hoje que a gente consegue ter mais livros de autores negros, conseguir ver negros em palestras, na Flip. Ontem teve o Prêmio Jabuti, Sueli Carneiro sendo homenageada, Eliana Alves Cruz ganhando prêmio. Então isso é uma questão muito atual, né? Mas a gente não pode se enganar que é uma luta, né? As forças conservadoras estão aí, o racismo ele está cada vez mais pernicioso, então a gente tem que estar sempre atento e com a nossa luta diária, né? É um trabalho de formiguinha, é um trabalho diário, é uma construção.
a gente tem uma construção com os jovens, aqui a gente tem uma professora, né, que trabalha na rede municipal, então tem que construir com os jovens também, né, esse antirracismo, né. Certo. E professor Davidson, quando a gente está falando sobre comunicação antirracista, né, claro que o termo ele se amplia, mas como que a gente pode começar, por onde deve começar essa comunicação para a gente ver realmente mudanças substanciais de verdade, assim, bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer conversar sobre um tema tão importante com vocês. Eu acho que tem duas dimensões que têm que ser observadas nesse fenômeno, né? A comunicação antirracista hoje é uma exigência do tempo, né? E a gente não está falando só do Brasil. A gente vê um momento em que as políticas pelas diferenças se impõem como uma questão central nas relações sociais, pensando no planeta inteiro, né? Nesse momento, por exemplo, nós observamos as mulheres lutando no Irã e tem relação direta com o que nós estamos conversando, né? A questão de identidade. Então, assim, investir numa comunicação antirracista é muito importante, muito determinante para que nas relações pessoais, nas relações mais diretas, né, se amenize essa violência simbólica que efetivamente constitui a nossa sociedade. E a gente tem que pensar que no momento em que se achou que algumas conquistas já estavam asseguradas, né, se observa um movimento de retrocesso, né, e por um conjunto de pautas conservadoras, né, e o conservador é aquele que não quer mudar, é aquele que não quer que as coisas mudem, né, e dentro desse escopo de não mudança a gente observa a própria questão do racismo. Claro que é importante investir, isso é um lugar de alerta, mas também é importante dizer que uma comunicação antirracista ela tem efeitos limitados, né? Porque efetivamente os problemas do racismo eles são bastante profundos em nossa sociedade e, claro, as pessoas podem tomar consciência da sua condição e o seu despertar, né, para o antirracismo, mas medidas mais efetivas e estruturais são determinantes, né, para uma ação antirracista nesse caso. Né, a comunicação antirracista, de uma maneira mais objetiva, ela faz o papel, então, de construir novas formas de dizer, né, e novas formas de se relacionar, principalmente entre as pessoas, né, e entre a sociedade de uma forma geral. Então, tem um papel importante, mas a gente tem que ter muito claro que é um papel bastante limitado, né, que as transformações necessárias elas são muito mais profundas quando se trata de racismo. Sim, até porque justamente a gente está tratando de complexidades realmente, porque requer, né, nessa consciência toda, estimular justamente essa consciência do lugar que nós estamos, da onde a gente está inserido, sensibilização, solidariedade, até inconformidade, né, e como, quando um sujeito não tem isso, né, até que ponto a gente pode falar que, como educá-lo ou não, né, como eu ou como você pode educar. A gente pode falar em educar a outra pessoa para que ela possa ter essa mudança de divisão? Como que eu sei que é uma pergunta muito difícil de responder, mas como que a gente pode começar a ter mudanças mesmo? Queria te ouvir. Como tanto o Tonho como o Davidson trouxeram, né, a questão da estrutura e da forma mesmo, como a gente aborda, a metodologia, né? Como que esses educadores, né, todas as pessoas que estão lá, profissionais da educação, que estão atuando e educando dentro do espaço escolar e dos espaços não escolares também, mas pensando aqui na educação formal, todas as pessoas que estão dentro da escola educam. O porteiro educa, a merendeira educa, os educadores, né, os professores, todos os profissionais de auxílio à inclusão, monitores, todos eles. Como que essa estrutura precisa se organizar e se portar e se retroalimentar para passar para os seus estudantes uma vivência diferenciada, uma compreensão diferenciada da realidade, de eles entenderem criticamente por que o funcionário terceirizado, geralmente, ele aparecem mais profissionais negros nessa posição, né? Nos trabalhos menos qualificados dentro do espaço escolar,
porque a pessoa negra está contemplada em qualquer escola, né? Só que em que posições essa pessoa está aparecendo, em que relações de trabalho ela se coloca com esses estudantes, que experiências, né, a vivência com essas pessoas negras se coloca nesse espaço. Então, a só possibilidade dos educadores se colocarem, como trouxe o Tonho, né, questionando esses estudantes sobre a possibilidade de ser só essa forma que a gente pode interpretar a realidade, de se será que as coisas não poderiam ter sido diferentes se outra forma de elaboração, de apresentação tivesse sido escolhida ao invés dessa que a gente usa como status quo e que ninguém questiona, né? Porque as pessoas vão repetindo e repetindo reiteradamente, anos a fio, sem pensar por que é que a gente faz desta forma e não de uma outra forma, para colocar para esses estudantes uma possibilidade de uma interpretação diferenciada da realidade. Não é todo educador que tem um acúmulo teórico, que tenha condições de fazer abordagens cinematográficas, digamos assim, por exemplo, da educação das relações étnico-raciais, que é acho que é um grande ganho dos últimos 20 anos que a gente tem na educação no Brasil, que surgiu após a implementação da Lei 10.669, né, com um parecer do Conselho Nacional de Educação magnífico, que tem um texto muito elucidativo, né, sobre a necessidade, a importância e a função sociopolítica que a educação tem no combate ao racismo. Então, ter essa postura, né, do educador se colocar como alguém que está entre, né, que está dando passagem para essas possibilidades e não que ele traz a única possibilidade de versão e de pensamento possível, né, que não padronize, que não planifique, já coloca esses estudantes numa condição de interpretar a realidade de uma forma diferente da que nós fomos treinados para ter. Por isso a importância de ter essa formação também dos profissionais, professores, jornalistas também, sim, né, Davidson? É importante dizer que a relação humana, né, ela é sempre comunicacional e ela é sempre pedagógica. Né? Claro, a escola cumpre um papel importante nos processos de socialização do indivíduo, né, mas esse conjunto outro de informações que as pessoas têm acesso, seja na relação com as pessoas mais próximas da sua família, né, seja através dos meios, né, ou seja, uma comunicação mediada, permanentemente a gente observa ali processos pedagógicos e processos, e consequentemente processos comunicacionais. Né? Então é importante desnormalizar o olhar. Eu acho que essa é a grande chave para uma comunicação antirracista. Por quê? Porque nós somos educados a olhar o mundo de uma determinada forma. E essa determinada forma é uma forma excludente. Né? A própria ideia de humano entra em xeque quando a gente discute ela a partir da questão da raça. Né? Quem são os seres humanos? E por que aqueles que são considerados, né, marcados, são racializados, grupos são racializados, né, são chamados de outro. Né? Outro em relação ao quê? Então, todas essas questões são importantes de serem pensadas, são importantes de serem refletidas e, principalmente, né, são importantes de serem discutidas em todas as esferas sociais, para haver exatamente essa desnormalização do olhar, para que a gente olhe para determinado contexto, seja pensando a cidade, seja pensando a escola, seja pensando a mídia, seja pensando mesmo os lugares em que a gente circula, né, quem está ali, ou melhor, né, quem não está ali, né, e quais as possibilidades, então, da gente avançar, tanto discursivamente, né, tanto como comunicação, mas também, né, como medidas para uma reconquista, uma recomposição da humanidade, né, dessas pessoas que foram historicamente desumanizadas, que é a população negra, a população indígena e todas aquelas outras populações consideradas, em última leitura, né, numa leitura radical, assim, semi-humanas. E uma parte disso também passa também por a gente realmente desnormalizar a questão do nosso vocabulário. Tirar do nosso vocabulário cunhos e palavras de teor racista que para muitas pessoas não são, que não, isso não tem nada a ver, mas tem a ver sim, né, Antônio? E faz a diferença, realmente. Com certeza. Eu até queria fazer uma parte do que os colegas colocaram, né, que eu acho bem interessante. Eu sou servidor público também
E na prefeitura ali eu trabalho num movimento chamado Porto Alegre Cidade Educadora, e que a gente está começando a pensar a educação integral, tanto no sentido etário, né, a primeira infância, adulto, idosos, mas também a educação fora da escola também, né, com a escola, mas também fora da escola, né. Os locais da cidade, eles educam, sem dúvida nenhuma, né. E as ausências também indicam alguma coisa, né. A ausência, a Vanessa colocou muito bem, a ausência de pessoas negras em posições que não sejam as posições que a gente compreende como subalternizadas, trabalhos braçais. Então, a gente precisa ter as pessoas negras também em outras posições, né? Tem um grande caminho que a gente tem que seguir na questão da formação, na questão do trabalho, até na questão do serviço público, né? Tempo atrás eu estava discutindo com uma pessoa ligada à Defensoria do Estado, à Ouvidoria da Defensoria do Estado, sobre políticas de inclusão de cotas para pessoas trans, para pessoas negras em concursos públicos e até em programas de pós-graduação na URGS, né? Enfim. Então a gente tem um pouco tem uma questão que também é a decisão de qual cidade a gente quer ser, né? Qual comunidade a gente quer ser, né? Se a gente quer ser uma comunidade mais inclusiva ou não, né? Então tem um pouco desse caldo, dessa luta constante. Eu gosto muito de pensar na luta, né? Porque é uma luta, né? Eu não gosto muito daquela ideia que às vezes as pessoas falam, né? Pessoas brancas abram mão dos seus privilégios, né? Quando tu fala essa palavra, quase tu está se pedindo, né? Quase que tu está se ajoelhando. Pessoas brancas, por favor, abram mão dos seus privilégios. Um favor. Como se fosse um favor, né? Mas eu acho que não é por aí, né? Eu acho que é um pouco de buscar uma consciência, sim, mas é uma questão também de buscar essa formação, essa questão financeira. O dinheiro é importante, sim, porque o dinheiro ele possibilita realizar certas questões, certos projetos. Nenhum projeto antirracista que a gente vai ver, ele se faz sem um financiamento, sem um ônibus que leve alguém para uma palestra, sem uma produção de algum conhecimento dentro de uma comunidade. Então tem uma questão aí, sim. Mas em relação às palavras, o vocabulário, sem dúvida nenhuma. Um tempo atrás eu participei a convite da Companhia das Letras, de um projeto que fazia aquelas leituras sensíveis de livros e de livros infantis. Então a gente recebia em casa os livros infantis com um acordo de confidencialidade, sim, e a gente fazia a leitura e fazia um relatório e encaminhava para a Companhia das Letras. E é tão incrível tu perceber o quanto o vocabulário racista está presente em obras infantis. E de autores consagrados que a gente vê, assim, sabe? Então, tem essa questão muito presente, muito presente. Tanto nos livros, mas quanto no dia a dia, né? Tem uma questão, tem uma resistência, é quase uma resistência no sentido, assim, de ninguém vai dizer como eu devo me portar, né? Ninguém vai dizer como eu devo falar, que palavras eu vou usar, né? Ninguém manda em mim, tem uma coisa assim. Que é uma coisa bem racista, às vezes, né? A pessoa sabe que está usando uma palavra racista, sabe que aquilo causa um dano ao outro, né? Sabe que é uma questão de várias etnias, vários povos, sabe que é preconceito, mas não está disposta a mudar. Então tem um trabalho aí, eu não sei como... Considerando que a língua e, de alguma forma, a produção de sentidos em sociedade também é uma luta, também é uma disputa, né? Então é um lugar importante para ser disputado. E claro que a gente tem um entendimento um pouco equivocado, dá para dizer, na nossa sociedade, o que seja liberdade de expressão, né? Liberdade de informação, isso recrudescido, né, nos últimos anos, aí, em função da circulação, principalmente da circulação de informação falsa. Então, no momento em que tu questiona uma pessoa sobre a sua forma de falar, ela vai se entender como direito, né, e efetivamente tem, a expressar como quiser. Né, mas daí a, né, se posicionar ou atentar ou desnormalizar mesmo os usos de algumas palavras para pelo menos desconstitua algumas das expressões racistas que comumente usa, é uma iniciativa, nesse caso, pessoal, uma decisão pessoal importante que precisa ser tomada. E aí, como que a gente lida com isso e consegue transformar? Porque aí você fica... Tá errado? Não é assim que se fala. Como promover essas mudanças? Porque a gente também tem que considerar essas questões todas, né,
do próprio entendimento do lugar que eu estou, né? Quem eu sou, da onde eu vim, e entender essas diferenças. A gente volta a falar sobre formação de novo, Valesca, mas como a gente poder ir para outros espaços também, né? A gente pode ver várias áreas aí, como a própria publicidade que a gente viu se inserir nesse meio e hoje está dando mais espaço. A gente vê muitas publicidades com mais negros e negras, mas ainda é pouco, não é só porque tem que fazer, né? Bom, eu penso que, de certa forma, esses espaços, assim, essas possibilidades, assim que elas vão surgindo, se problematizando, a gente vai discutindo e sentindo a relevância, né, de estar participando delas. Como, por exemplo, tem pessoas que dizem assim, não faz diferença estar representado num comercial de TV. E a gente sabe que faz muita diferença. Tanto, principalmente, assim, para as crianças, primeira infância, né, de se ver a sua imagem refletida, para se espelhar, né, ter pessoas que se assemelham com elas, fazendo diversas tarefas, né, e não só, como eu já tinha, né, trazido antes, assim, sempre as mesmas possibilidades de atuação sendo repetidas, né, nessa teoria da acumulação de desvantagem que a gente já vem aí desde 1530, quando o processo de escravização atlântica se colocou para nós aqui na América. Então, ter essa possibilidade de se ver em muitos espaços, por exemplo, de ter um texto que lhe contemple, por exemplo, num livro didático, né? De ver a sua realidade transformada, por exemplo, de ler um livro de história, um romance que fale da história de uma pessoa que parece com alguém que eu conheço de verdade, né? Que é um processo que as pessoas brancas vivem naturalmente, né? E que as pessoas negras estavam alijadas disso até muito pouco tempo atrás, e que agora a gente começa, então, a mostrar para o mercado que isso é um nicho importante de investimento, porque dá retorno financeiro, né? Que a gente tem um gosto peculiar de consumo, que a gente precisa de produtos para os nossos cabelos, que a gente precisa de roupas com formatos que se adequem melhores aos nossos corpos, né? Então, todo esse processo é um processo educativo, né? Porque se coloca o desafio, a gente propõe alternativas para estar superando essa demanda, né? Para estar suplantando essa demanda, e as novas demandas vão surgindo. E novas formas de atuação do processo racista vão se cunhando também enquanto isso, né? Porque aí, como tu disseste, tem um espaço maior agora para as pessoas negras na TV, mas a estereotipia dos papéis cada vez mais demarcada, né? Se reproduzindo. Cada vez mais secundário, uma seara de pessoas negras, muitos corpos negros muito bem representados, com toda a diversidade possível, mas todos eles subalternizados da mesma forma dentro do trabalho. E ainda a resistência, por exemplo, de ver quantas protagonistas mulheres negras, apresentadoras de TV negros e negras, ainda há essa dificuldade, não há esse espaço. Abre o espaço para o debate, faz com que a gente identifique isso publicamente e que as coisas continuem acontecendo como aconteciam, sem nenhuma grande modificação. Então, de certa forma, essa é uma maneira nova que o racismo encontrou agora de nos colocar nos nossos lugares, né? Então, eu penso que essas possibilidades, assim, de a gente ter abertura e conseguir agora ter um grande grupo que tem esse entendimento, que a gente consegue ter um feedback de discussão coletiva, mesmo não se conhecendo pessoalmente, e de conseguir já entender rapidamente como uma pessoa se posiciona, como é que ela entende o processo, né? Essa questão da vivência da pessoa negra no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, ela é única, né? Mas todas as vezes que um processo desse coloca um novo desafio, ele compele, obriga que a gente pense novas maneiras de estar ocupando um outro espaço, dando um passo mais à frente. Parece que é um trabalho sempre maior, né? De mais esforço ainda. Exatamente assim, não pensem que vocês vão resolver esse problema tão fácil assim, né? Essa é a armadilha da representatividade, né? Tem uma questão bastante positiva, que é essa da identificação e da referenciação, mas tem
Assim como tem sido utilizado muitas vezes a expressão racismo estrutural, né, como justificativa para as coisas se manterem como estão. Né? Quer dizer, coloca um jornalista negro, né, a gente pode pensar no nosso escopo midiático de referência de televisão, né, quantos jornalistas negros nós temos? Tem representatividade? Tem, mas é suficiente, né, dá conta da demanda da nossa população? E aí eu estou falando, por exemplo, se a gente pensar na mídia de Porto Alegre, não dá. Mas no momento em que há algum tipo de reclamação, o que vai se dizer? Não, mas tem o fulano, tem o ciclano, isso é uma armadilha. Ou então vai dizer, não, realmente, não tem, mas isso é fruto do racismo estrutural, como se ele fosse uma entidade, como se não fossem práticas. Né? Então, essa é uma questão muito importante, muito determinante, claro, mas não se basta e não se esgota em si só. Né? A gente precisa avançar, né? E dentro de um debate sobre a questão identitária, sobre a questão de raça, né? Pensar em avançar, pensar em disputar é sempre, digamos assim, como é que eu posso dizer, os termos suficientes para falar sobre isso. Né? Porque aí a gente, de alguma forma, aboliu a ideia de evolução, por exemplo, que foi essa expressão, em torno dessa expressão, que foram construídas todas as teorias racialistas. Né? Então a gente precisa efetivamente avançar nos processos no debate. A gente quer daqui a pouco ouvir o professor Tony, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Até já.